O Qashqai e-Power da Nissan oferece uma transição distinta dos veículos a combustão para os elétricos. É uma confecção interessante, sempre um veículo elétrico, mas também sempre movido a gasolina, precisa de um híbrido. A Nissan chama o Qashqai e-Power de carro elétrico que você pode abastecer com gasolina. Parece uma contradição, não é? Mas essa motorização é realmente difícil de classificar. Ele não pode ser conectado, mas ao contrário de um híbrido completo, o motor nunca aciona diretamente as rodas. Sua função, em vez disso, é alimentar um motor montado na frente. A marca descreve essa transmissão como uma tecnologia de transição que ajudará os clientes a se adaptarem aos EVs completos, com os quais terão que conviver no futuro. E este motor eletrificado será fundamental para a marca atingir sua meta de 50% de mix de vendas de eletrificação até 2030. Mas vale a pena pagar a mais para equipar este Qashqai com ele? Para uma análise completa da indústria, você precisará do teste de estrada do carro e da direção. É um fascinante sistema de propulsão elétrico a combustão. Isso para começar com um tamanho de 1.9 kW. A bateria é cerca de 2 vezes maior que em um híbrido convencional de carregamento automático. Diferente desses, o motor, uma pequena unidade de gasolina turbo de 1,5 litros com compressão variável de 3 cilindros, não está conectado à transmissão e nunca aciona diretamente as rodas. Em vez disso, ele gera eletricidade que fornece energia para um inversor, que por sua vez envia energia para um único motor elétrico montado no eixo dianteiro, que produz 187 cavalos de potência e 310 Nm de torque, o que, por acaso, é suficiente para impulsionar o Qashqai e-Power bastante rapidamente, até 62 milhas. 1 hora a partir do repouso em 7,9 segundos. Essa é a estatística mais rápida registrada por qualquer motor na linha Qashqai. E, como se quisesse sublinhar a missão pretendida do EV, a velocidade máxima de 105 milhas por hora é a mais lenta. Inevitavelmente, o sistema e-Power só funciona com transmissão automática, mas o faz de maneira mais suave do que com os automáticos CVT usados em alguns híbridos completos. Graças a um recurso chamado afinação linear, que supostamente vincula as rotações do motor à velocidade da estrada, com certeza você não obtém a aceleração furiosa e o rugido que tendem a acompanhar o progresso pressionado com a maioria dos híbridos de carregamento automático mais convencionais, mas mesmo aqui com a aplicação pesada do seu pé direito. A agulha no medidor de energia à sua frente gira como um moinho de vento, totalmente fora de sincronia com o velocímetro ao lado, enquanto a transmissão calcula precisamente como deve impulsionar o carro para frente. A Nissan também incorporou sua tecnologia e-pedal, que, ao acionar este pequeno botão entre os assentos, aumenta a regeneração de energia quando você tira o pé do acelerador, freando notavelmente e útil se você está acelerando para reduzir a velocidade na entrada da curva. Isso não diminui a velocidade do carro tanto quanto faria com os veículos elétricos S completos da empresa Leaf e Ariya, mas significa que em uma condução normal você usará muito menos o pedal do freio. Um botão veículo elétrico fica ao lado do interruptor e-pedal, supostamente para condução totalmente elétrica, mas só se digna a ativar se você estiver dirigindo como a Miss Marple a velocidades que mal permitiriam ultrapassar uma bicicleta. A Nissan diz que o carro pode percorrer entre 1 e 2 milhas apenas com a energia da bateria, mas nunca chegamos perto disso e nunca ouvimos falar de alguém que tenha conseguido. Mas tudo bem, os híbridos não são supostos ser EVs. A ideia é que a bateria deve entrar e sair em viagens urbanas o máximo possível, como tenta fazer aqui. Embora não pudéssemos deixar de sentir que, na maior parte do tempo, o chamado motor VC Turbo estava sendo acionado para alimentar o motor com mais frequência do que gostaríamos para a máxima frugalidade. Pelo menos ele entra e sai de forma bastante suave. Não há paz no volante, como em um Qashqai híbrido, leve automático comum, mas você obtém as mesmas configurações de condução no modo D, selecionáveis por um pequeno interruptor basculante perto da alavanca de câmbio. O padrão é o padrão, e há o eco para os virtuosos, mas previsivelmente para fazer este Nissan parecer ansioso é necessário deixá-lo no modo Sport.
Se você estiver atrasado em sua rota favorita de estrada sinuosa B, ficará satisfeito ao descobrir que este Qashqai e-Power continua sendo um dos SUVs familiares de tamanho médio mais dinamicamente envolventes, apesar de ter 200 quilos a mais de peso. A direção não foi muito anestesiada e você pode encadear uma série de curvas mais rápidas de forma muito ordenada. Poucos clientes em potencial farão isso, mas provavelmente gostarão da ideia de um veículo elétrico, que não é bem um veículo elétrico e uma variante Qashqai que parece muito com a sua época. Há pouco para distinguir esta variante e-Power do Qashqai de suas versões inferiores. Os mais atentos notarão o emblema personalizado e talvez esta faixa de acabamento preta no topo da grade frontal. Mesmo com o acabamento básico em um Qashqai e-Power, você obtém rodas de liga leve de 18 polegadas com corte de diamante. Temos aqui aros de 19 polegadas e existem ligas de 20 polegadas no topo da gama. Na lateral, o design do Qashqai, da série J12, atende aos critérios de moda crossover do momento. Teto flutuante opcional em preto, confirmado. Corpo elevado sobre as rodas traseiras, confirmado. Revestimento preto para os arcos das rodas e a parte inferior do corpo? Sim. Porém, também há características distintas e truques visuais inteligentes em ação. A linha muscular que corre entre os faróis e sobe sobre o topo das luzes traseiras é bastante dramática. Este vinco traseiro angulado para cima a partir da maçaneta da porta traseira até a coluna B é interessante e há uma linha de corte inferior angulada para dar forma às laterais. É quando visto de trás que este estilo Nissan é mais contido e talvez mais familiar, com luzes traseiras finas e envolventes separadas por letras espaçadas abaixo do emblema Nissan e você obtém o spoiler pronunciado usual no topo de uma porta traseira feita de plástico composto. Vamos dar uma olhada por dentro. Não há mudanças reais para esta variante e-Power, apenas este seletor de marchas quadrado de forma estranha e os botões e-pedal e veículo elétrico ao lado dele. Fora isso, a cabine é idêntica a qualquer outro Qashqai de terceira geração, o que significa que é bastante atraente se você optou pelo acabamento mais luxuoso que temos hoje. O interior parece bastante inteligente, com um layout lógico e uma posição de assento entre SUV e hatch, proporcionando uma sensação de familiaridade para uso regular. Evite o acabamento básico e tanto a tela do instrumento do medidor combinado, que tem duas opções de exibição, quanto o monitor central de infoentretenimento Nissan Connect serão, como neste caso, de 12,3 polegadas. Materiais de toque suave, couro sintético com costura dupla e faixas com grão inteligente buscam promover uma sensação de luxo superior ao esperado pelo preço nos modelos de especificação alta, aprimorados por iluminação ambiente elegante e um dos maiores displays de head-up do segmento. Além disso, há uma quantidade razoável de espaço de armazenamento, a qualidade de construção da planta de Sunderland parece bastante boa, e a Nissan até pensou muito sobre como este Qashqai cheira por dentro, tomando medidas para garantir que os materiais não criem odores desagradáveis, à medida que o uso e a idade erodem gradualmente o aroma de carro novo. Hora de sentar no banco traseiro. As portas traseiras do Qashqai abrem até 85 graus, facilitando o acesso. Os passageiros do banco traseiro devem ficar satisfeitos, graças ao maior espaço para as pernas na terceira geração da série J12. A altura será um pouco restrita para modelos equipados com este vasto teto de vidro panorâmico, mas pessoas com cerca de 1,80 metros ainda devem caber justamente. Este banco traseiro não faz nada inteligente como reclinar ou deslizar, e você não ficaria muito confortável sentado por um período real no centro dele, com as pernas de cada lado do túnel de transmissão. Ainda assim, os encostos de assento contornados e o espaço que você tem para deslizar seus sapatos sob as cadeiras da frente fazem esta parte do carro parecer razoavelmente espaçosa.
Certo, hora de terminar com uma olhada no porta-malas. Agora, impressionantemente, a bateria do sistema e-Power não comprometeu o espaço do porta-malas. Então você obtém a mesma capacidade de 504 litros como em qualquer outro Qashqai. Isso é muito melhor do que o total de 440 litros oferecido pelo primo híbrido Renault Austral deste Nissan, mas ainda está um pouco longe do melhor da classe. Um Ford Kuga híbrido, por exemplo, consome 526 litros. Ainda assim, é possível acomodar 4 bolsas de golfe ou 7 malas de mão, suficiente para a maioria das famílias. O benefício de investir um pouco mais e evitar o acabamento básico é obter essa prateleira super útil para bagagem. Esses dois painéis inferiores removíveis criam uma base de carga plana com uma área de armazenamento útil e invisível abaixo, na qual a prateleira de pacotes pode se encaixar. Eles também podem ser elevados, abaixados ou virados para cima, conforme necessário para dividir o porta-malas em seções e evitar que os itens deslizem. Um lado possui uma superfície fácil de limpar, ideal para itens sujos, como botas de caminhada. Há mais espaço sob o piso, pois a Nissan não fornece um compartimento para a roda sobressalente. Recessos facilitam o transporte de itens largos, como sacos de golfe. Você tem ganchos de bolsa, amarrações e uma tomada de 12 volts, mas sem compartimento para esquis ou flexibilidade do banco traseiro, então itens mais longos terão que ir no teto se houver 2 ocupantes atrás. Também é irritante a falta de ganchos na parede lateral do compartimento de carga para auxiliar ao rebater o banco dividido 60-40. Vá até as portas laterais e puxe o gancho de liberação no topo dos encostos dos assentos. Quando tudo está retraído, até 1.447 litros são liberados. Útil, mas ainda longe de ser líder de classe, provavelmente será suficiente para a maioria dos clientes. A Nissan acredita que até 40% das vendas do Qashqai serão contabilizadas por esta versão e-Power. Na primavera de 2023, os preços deste modelo com este trem de força começavam a partir de quase 34 mil libras. Isso significa um extra de 2 mil libras sobre a variante Stronach de tração dianteira DI GT 158 menos potente e menos eficiente. Enquanto filmávamos, o preço do Qashqai como um todo começava em torno de 27 mil libras, ou de pouco menos de 29.500 libras para uma especificação Premium Central, que é o nível de acabamento base que você pode ter com um Qashqai e-Power. A partir daí, a gama sobe através do N-Connector e deste nível de acabamento Tecna até o topo da especificação Tecna Plus, para o qual você está olhando em torno de 42 mil libras, se você quiser na forma e-Power. Não há opção de tração 4x4 com este conjunto motriz específico, e é necessário ter câmbio automático. Este tipo de preço impactante deixa este Nissan parecendo bastante comparável aos óbvios rivais híbridos autorrecarregáveis que você pode estar considerando no segmento de SUVs de tamanho médio inferior. Seu primo da aliança, o Renault Austral, custa cerca de 1.000 libras a mais, mas é mais rápido e eficiente. Esse carro é mais próximo do ponto de preço de 35 mil libras, que também te daria modelos como o Lexus UX 250H e versões híbridas, veículo elétrico híbrido do Kia Sportage e um Hyundai Tucson. Um Toyota RAV 4 híbrido custa só um pouco a mais. E se você puder ajustar seu orçamento para mais perto de 40 mil libras, você também poderá considerar modelos como o Ford Kuga híbrido e o Honda ZD-RV. Todos os SUVs mencionados são híbridos completos de alto carregamento. O Compass e-Hybrid da Jeep, que também custa cerca de 35 mil libras, afirma ser, mas não é. O que é confuso, porque a palavra híbrido é usada neste setor para significar todos os tipos de coisas diferentes. Se você está considerando outro modelo de marca convencional nesta classe, o concorrente em questão provavelmente será mais barato, porque é um híbrido leve, que não é a mesma coisa de jeito nenhum. Ou será mais caro porque tem funcionalidade híbrida plug-in, que a Nissan acredita que muitos clientes neste segmento realmente não precisam. Se, após considerar tudo isso, você concluir que é um Qashqai e-Power que você realmente quer, então você vai precisar saber o quão generosa a Nissan foi com a especificação padrão. Então vamos dar uma olhada nisso agora.
Todas as variantes têm faróis e lanternas traseiras LED automáticos, sensores de estacionamento traseiros, espelhos com dobragem elétrica, limpadores com sensor de chuva, alarme touch-em e um conjunto completo de equipamentos de segurança com câmera que abordaremos em breve. Os recursos de condução incluem configurações no modo D e controle de cruzeiro inteligente. Também incorporado a esta terceira geração do Qashqai está um sistema de deslizamento limitado de freio ativo. Basicamente, um daqueles sistemas de vetorização de torque que detecta a rotação da roda, depois aplica automaticamente os freios à roda em rotação e direciona a potência para a roda, ou rodas com a melhor tração. No interior, em toda a gama Qashqai e Power, você pode esperar encontrar um display de medidor combinado de 7 polegadas no painel de instrumentos, ar-condicionado automático duplo, uma câmera de visão traseira e um volante coberto com couro sintético. A maioria dos clientes opta por algo além do acabamento premium básico do centro, pelo menos até a especificação do conector N de médio alcance, visualmente reconhecível pelo vidro traseiro privativo e inserções prateadas nos para-choques. Neste nível, você obtém muito mais do que as variantes básicas, telas bastante pequenas de 7 polegadas para o display do instrumento do medidor combinado e 8 polegadas para o monitor de entretenimento central recebem um grande upgrade a partir da especificação do conector N para cima, tanto a tela do instrumento quanto o monitor de entretenimento. Nissan Connect são de 12 pontos, 3 polegadas de tamanho, este último ganhando navegação, uma gama de serviços conectados e ativação sem fio para o sistema de espelhamento de smartphone Apple CarPlay. Além disso, essa tela central é o seu portal para um sistema de áudio com 6 alto-falantes e o sistema de câmara de monitoramento ao redor da Nissan com detecção de movimento. Outras características da especificação N Connector incluem sensores de estacionamento frontais, estofamento antracite mais inteligente, espelho interno com escurecimento e soquetes USB extras para passageiros traseiros. O nível de acabamento técnico que temos aqui é onde as coisas começam a parecer mais luxuosas e muito mais sofisticadas. Nesta versão, você ganha rodas de liga leve de 19 polegadas, barras de teto, porta traseira elétrica com mãos livres e faróis com feixe de condução adaptativo que divide o farol alto em 12 segmentos controlados individualmente para melhor iluminação sem ofuscar os outros. O interior da especificação Tecna terá uma aparência diferente, com estofamento em couro e tecido, aquecimento frontal e ajuste elétrico de 8 posições para a cadeira do motorista, função também presente no assento do passageiro da frente. O carro possui aquecimento para o volante e para-brisa, carregamento sem fio, display de projeção de 10 pontos e 8 polegadas, iluminação ambiente e teto de vidro de comprimento total. Você também recebe assistências ao motorista ProPilot, que usam dados de navegação para operar de maneira mais suave, antecipando curvas e mudanças de limite de velocidade. No topo da árvore de acabamentos está a versão Tecna Plus, que ganha rodas de liga leve de 20 polegadas, faróis de neblina dianteiros de LED e oferece brinquedos como assentos de couro acolchoados com uma função de massagem de 3 modos para os da frente, além de suporte lombar elétrico de 4 vias para ambos os assentos dianteiros. Há um sistema de som Bose aprimorado com 10 alto-falantes e a chave do veículo pode armazenar informações sobre as configurações do assento e do espelho do motorista e suas preferências de áudio. E, claro, para uso em toda a gama, há um aplicativo. Sempre tem um, não é? Como de costume com esse tipo de aplicativos, o aplicativo Nissan Connect permite que você abra as portas remotamente, pré-configure o sistema de clima, ative a buzina e as luzes e seja guiado até o seu carro se você esqueceu onde estacionou. Se você emprestar seu carro, o aplicativo também pode alertá-lo se ele for dirigido fora de um limite geográfico pré-definido ou se for dirigido após um determinado horário. Além disso, você pode acompanhar suas viagens, verificar a pressão dos pneus, o nível de óleo, o status do airbag e realizar uma verificação de saúde do veículo. Lembre-se que o aplicativo é gratuito apenas nos 3 primeiros anos de propriedade. E quanto às opções em toda a gama? Bem, a pintura metálica também custa extra, claro, ou você poderia optar por um tom perolado como o cinza cerâmico que temos aqui. Se desejar o teto bicolor combinado com 5 cores do corpo, é necessário escolher um dos 3 principais níveis de acabamento.
Nos níveis superiores de acabamento, também estão disponíveis outras opções, como o pod de carregamento sem fio para telefone nos modelos N-Connector, o sistema de som Premium Bose de 10 alto-falantes, que pode ser adicionado à especificação Tecna, e as lâmpadas de neblina LED, disponíveis nas variantes Tecna e Tecna Plus. Seu revendedor também pode apresentar a você vários pacotes opcionais disponíveis em toda a gama. Um pacote de elegância cromada adiciona acabamentos frontais, laterais e traseiros. Um pacote de proteção inclui protetores de lama, tapetes de luxo e forro reversível para o porta-malas. Um kit de porta-malas adiciona porta-objetos e proteção para a entrada de bagagem. O pacote explorador traz barras transversais no teto, suportes para bicicleta e esqui, além de caixa de teto. Por fim, um pacote de reboque inclui uma barra de reboque. Vamos terminar com uma olhada na segurança. Agora, um bom nível de kit de segurança com câmera não deveria ser opcional em um carro deste preço. Hoje em dia, e felizmente não é aqui, daí a classificação 5 estrelas do Euro New Car Assessment Program deste carro. Um botão azul no raio direito do volante traz um gráfico de segurança de câmera útil, mostrando os sistemas de aviso de saída de faixa, aviso de ponto cego e aviso inteligente de colisão frontal. O último, reforçado pela frenagem de emergência frontal inteligente, que pode reconhecer pedestres, ciclistas e cruzamentos. Há também o alerta de atenção do motorista, que procura sinais de sonolência e alerta o motorista com um alarme e uma vibração do volante, e assistência de farol alto para abaixar seus faróis à noite. Com a maioria das outras marcas, você teria que optar pelo acabamento superior ou comprar um pacote opcional caro para obter o alerta de tráfego cruzado traseiro, que avisa sobre o tráfego que se aproxima quando você está saindo de um espaço de ré. É padrão aqui e em um Qashqai. Isso funciona com a frenagem automática traseira inteligente, que aplica os freios se um objeto for detectado enquanto você está dando ré, uma criança ou um cachorro na sua garagem, por exemplo. É irritante que outros fabricantes considerem recursos assim um luxo. Outras coisas a notar incluem um novo airbag central para apoiar os habituais airbags duplos frontais, laterais e de cortina. Como de costume em carros modernos, há um sistema de chamada de emergência eCall, que alerta os serviços de emergência com sua localização sistema de posicionamento global, caso um desses airbags seja acionado, além dos sistemas usuais para controle de frenagem, tração e estabilidade, juntamente com assistência de partida em subida e monitoramento da pressão dos pneus. Mencionamos o reconhecimento de sinais de trânsito antes e na traseira há 2 pontos de ancoragem, ISOF e X, com fixações superiores para cadeiras de criança. Os clientes de crossovers europeus passam mais de 70% do seu tempo dirigindo em ambientes urbanos e suburbanos, razão pela qual este Qashqai e-Power supostamente passa mais da metade do ciclo combinado, classificado pelo Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure com seu motor desligado. Nada mal para um carro que dispensa as limitações de carregamento de um veículo elétrico convencional ou modelo plug-in. Na nossa sessão de condução, contamos como funcionam os elementos eletrificados do sistema e-Power. A parte de combustão do sistema também é bem inteligente. Em vez de usar bielas convencionais, os pistões dos motores de compressão variável, VC Turbo, são unidos ao virabrequim por meio de dispositivos motorizados multilink que variam o ponto morto superior e inferior dos pistões. Não, nós também não entendemos as tecnicidades, mas o que podemos apreciar é o resultado final, que permite ao motor adotar um estado de alta compressão quando você quer desempenho ou um estado de baixa compressão quando você está aliviando e tentando promover economia. A transição entre diferentes taxas de compressão é contínua, sem necessidade de intervenção do motorista. Vamos aos números. Este Qashqai e-Power entrega até 52,3 mpg no ciclo combinado e até 119 gramas por quilômetro de monóxido de carbono. Isso é com base em um acabamento premium central com as rodas maiores instaladas mais acima na gama. A leitura de monóxido de carbono, aumenta um pouco para 122 gramas por quilômetro com o acabamento superior Tecna Plus.
Isso é bastante impressionante para um motor de 187 cavalos de potência e parece ainda melhor se você comparar os retornos com os de um modelo de gasolina Dict de 140 cavalos de potência com transmissão manual que consegue até 44,3 mpg e 143 gramas por quilômetro na forma de viagem básica. Você pode monitorar suas tentativas no Through Galaxy por meio de uma tela gráfica de histórico de economia de combustível na seção do computador de viagem do display do instrumento e, no final de cada viagem, essa tela exibe um relatório de combustível útil, incluindo informações sobre quantas milhas você ganhou através da colheita de energia regenerativa usando o sistema e-Pedal. O desafio para a Nissan é fazer com que a complexidade do sistema e-Power seja compensada por uma vantagem em eficiência, comparado aos rivais híbridos autocarregáveis tradicionais. Sim, o carro se sai um pouco melhor do que as versões híbridas completas do Kia Sportage e do Hyundai Tucson, mas não há vantagens de eficiência apreciáveis. Em relação a concorrentes híbridos do segmento crossover como o RAV4 da Toyota ou o Lexus UX 250h e este Qashqai, primo da aliança Nissan-Renault de tamanho e preços semelhantes, o Renault Austral E-Tech híbrido completo oferece mais potência, 200 cavalos de potência e números consideravelmente melhores, 61 mpg e 105 gramas por quilômetro de monóxido de carbono. 2. Deve irritar a Nissan que até mesmo seu parceiro industrial francês não parece acreditar na tecnologia e-Power, mas os números não mentem. As vantagens fiscais deste modelo e-Power também não são tão grandes quanto você esperaria, e obviamente não são nada comparadas às de um veículo elétrico. Um Qashqai e-Power tem benefícios classificados entre 28% e 29%, dependendo do acabamento, o que se compara a 33% a 36% para o modelo híbrido leve convencional, e apenas 2% para o veículo elétrico completo da empresa. O seguro é do grupo 24 e a 26, e, como outros Qashqai, este é coberto por uma garantia de 3 anos ou 60 mil milhas, que é a média para os padrões da classe, mas menor do que a garantia de 5 anos com quilometragem ilimitada do Hyundai Tucson híbrido e a garantia de 7 anos ou 100 mil milhas do Kia Sportage híbrido, embora você possa pagar para estender a duração ou a distância coberta pelo pacote da Nissan. Há também assistência em caso de avaria, incluída desde novo durante os primeiros 3 anos que você possui o carro, e por 1 ano após cada serviço em uma concessionária Nissan. Em termos de manutenção, os intervalos padrão são a cada 12 meses ou 18 mil milhas, e existem várias ofertas que permitem que você pague mensalmente para cobrir os serviços durante um período de 2, 3 ou 4 anos. Se você tem a opinião de que um híbrido não é exatamente um veículo elétrico, mas se sente desencorajado pela autonomia, preço e problemas de carregamento que atualmente afetam os veículos elétricos, então você pode estar interessado na tecnologia e-POWER da Nissan. E se você estiver procurando um SUV familiar de tamanho médio mais baixo, verá que ele funciona de maneira bastante eficaz, instalado sob o capô deste modelo Qashqai mais caro. No entanto, não é eficaz o suficiente para oferecer vantagens de eficiência apreciáveis em relação aos vários modelos de crossover híbridos autônomos convencionalmente projetados que já povoam a classe. Isso é decepcionante e provavelmente explica por que o parceiro de aliança deste fabricante japonês, a Renault, não adotou a tecnologia e-Power. Eles claramente acreditam, como nós, que deveria oferecer mais benefícios de eficiência do que realmente oferece. Ainda gosto dos trens de força híbridos completos de carregamento automático na classe. Este Qashqai é muito econômico para rodar, uma escolha sensata se você puder justificar seu preço premium inicial sobre a variante comum. É sempre um veículo elétrico, mas sempre oferece flexibilidade de alcance do motor. Há um preço por isso. Mas podemos entender por que você pode vê-lo como um bem que vale a pena pagar.